Oi, eu sou o Curse. A internet já nos apresentou muitos personagens estranhos ao longo dos anos. Pessoas que acreditavam ser vampiros. Soy el villano. Yo no salvo la ciudad. Yo no... Pessoas que achavam que eram personagens de anime. Eu disse daí! Pessoas que tentaram transformar creepypastas em religião. Mas hoje eu quero falar sobre um homem que conseguiu se destacar até mesmo entre os esquisitos. Um homem que acredita ser casado com um Pokémon lendário, e por incrível que pareça, essa não é a parte mais estranha da história. I'm about to bomb this whole motherfucking plane. Esse é Justin RPG, ou pelo menos esse é o nome pelo qual a maioria das pessoas conhece ele na internet. E, antes de continuar, eu preciso avisar que esse vídeo vai ficar estranho muito rápido. Essa é uma das fotos mais conhecidas do Justin, e quanto mais você olha pra ela, mais perguntas aparecem. Primeiro, por que tem uma chicorita no colo dele? Segundo, por que existe um hambúrguer preso na parede? Terceiro, o que exatamente está acontecendo nesse quarto? E quarto, por que ele parece tão confortável com tudo isso? A maioria das pessoas estranhas que aparecem em vídeos sobre a internet costumam surgir em lugares previsíveis. Twitter, Tumblr, Discord, Reddit, DeviantArt, o tipo de lugar onde você espera achar isso. Mas o Justin escolheu um lugar diferente. Ou nem tanto. O Facebook. O mesmo Facebook onde sua tia posta foto de se você ama Jesus compartilhe, se você ama o diabo só olha. Foi lá que boa parte da fama dele surgiu, porque o Justin não escondia nada, absolutamente nada. Enquanto a maioria das pessoas possui uma voz na cabeça que diz talvez eu não devesse postar isso, o Justin aparentemente nunca recebeu essa atualização, e foi exatamente isso que transformou ele numa pequena lenda da internet. Durante mais de uma década, ele documentou praticamente todos os pensamentos, fantasias, histórias e obsessões que tinha. Tudo. Sem filtro, sem vergonha, sem qualquer preocupação com o fato de que milhares de pessoas poderiam ler aquilo. E é aí que a história começa a ficar interessante, porque o Justin não ficou famoso por cometer crimes, aplicar golpes ou destruir a vida de alguém. A maioria das pessoas que pesquisam sobre ele chegam à mesma conclusão. O Justin parece ser relativamente inofensivo. O problema é que ele também parece viver em um universo completamente diferente do resto da humanidade. Um universo onde pokémons existem, onde dragões gigantes existem e onde o Reshiram é sua esposa. Sim, esposa. Não personagem favorito, não waifu, não mascote. Esposa. De acordo com diversos textos publicados por ele ao longo dos anos, Justin acredita que conheceu Reshiram em circunstâncias muito especiais. E quando eu digo especiais, eu quero dizer completamente malucas. Segundo a história dele, tudo começou em 2009. Justin afirma que encontrou Reshiram em uma torre do universo Pokémon. Na época estava em um relacionamento com uma personagem de Final Fantasy, porque aparentemente namorar pessoas reais nunca foi uma opção. Ao encontrar Reshiram, acabou se apaixonando instantaneamente e os dois iniciaram um relacionamento. Meses depois, segundo ele, aconteceu o casamento, com direito a fotos editadas, declarações públicas e dezenas de textos descrevendo o relacionamento. E antes que alguém diga, tá, isso deve ser só uma piada, definitivamente não é. Esse é justamente um dos aspectos mais curiosos do caso, porque o Justin não fala sobre isso como alguém fazendo uma brincadeira, ele fala sobre isso como alguém falando da própria vida, com total seriedade. E quanto mais você explora as postagens dele, mais percebe que Reshiram é praticamente o centro do universo dele. Boa parte dos textos, boa parte das músicas, boa parte das montagens, tudo acaba voltando para Reshiram, mas ainda estamos apenas na superfície. Porque acreditar ser casado com um Pokémon lendário é estranho, muito estranho, porém não explica porque tanta gente na internet conhece o nome Justin RPG. A verdadeira fama dele surgiu quando as pessoas começaram a descobrir exatamente o tipo de conteúdo que ele publicava, e foi nesse momento que muitos usuários perceberam que talvez tivesse encontrado um dos indivíduos mais peculiares da história da internet. Quando as pessoas começaram a pesquisar mais sobre o Justin, elas descobriram uma coisa curiosa. Ele não passava o dia apenas escrevendo histórias, ele também fazia música. E quando eu digo música, eu quero que você deixe as expectativas lá embaixo. Ao longo dos anos, Justin lançou diversos álbuns caseiros na internet. A maioria eram paródias de músicas já existentes, com letras inspiradas em Pokémon, dragões, Reshiram e outras coisas que ocupavam espaço permanente na cabeça dele. A qualidade das gravações era difícil de descrever. Alguns pareciam ter sido gravados com um microfone dentro da lata de lixo, outros pareciam ter sido gravadas dentro de um banheiro. I love Reshiram. I love Reshiram. I am
I hate this Windows Vista tonight. Blue screens. And I've hated this Windows Vista all my life. Crashes. Can you hate this Windows Vista tonight? I'm married to Reshiram. Reshiram's a powerful legendary. So strong she could kill me with one of her attacks, even her weakest. Anyway, 70% of Pokemon can, but I'm married to Reshiram anyway. Curiosamente, isso acabou ajudando na fama dele. Quanto mais estranhas as músicas eram, mais pessoas compartilhavam. Em determinado momento, uma das canções mais conhecidas dele começou a circular em fóruns e no YouTube. Foi assim que muita gente descobriu sua existência pela primeira vez. Imagine estar navegando tranquilamente pela internet, clicar em um vídeo e de repente encontrar um homem cantando sobre estar preso dentro do estômago de um Pokémon. Essa não é exatamente uma experiência comum, mas as músicas eram apenas uma pequena parte do iceberg, porque o verdadeiro habitat natural do Justin era um lugar chamado Eka's Portal. Para explicar o que é o Eka's Portal, eu vou precisar ser cuidadoso para o YouTube não decidir passar a mão em mim. Então vamos simplificar. Era um fórum voltado para pessoas com gostos extremamente específicos. Tão específicos que eu honestamente não recomendo pesquisar vários deles. E foi lá que Justin encontrou uma comunidade que compartilhava pelo menos algumas de suas obsessões. Só que existe um detalhe importante. Mesmo naquele lugar, as pessoas achavam Justin estranho. Pense nisso por um segundo. Você entra em uma comunidade criada especificamente para pessoas com interesses extremamente incomuns e ainda consegue ser considerado esquisito pelos outros membros. Isso exige um nível de dedicação impressionante. Segundo relatos de usuários da época, Justin criava tópicos sem parar, perguntas, discussões, mais perguntas, quase idênticas às anteriores, sobre cenários extremamente específicos envolvendo Pokémon, dragões e criaturas que provavelmente nunca precisavam de tantos questionamentos. E quando alguém respondia, ele voltava para discutir detalhes minúsculos durante páginas e mais páginas. Mas o que realmente fez algumas pessoas perderem a paciência foi outro detalhe. Justin não apenas falava sobre os próprios gostos, ele também criticava os gostos dos outros, e isso gerava situações absolutamente surreais, porque você tinha pessoas discutindo sobre assuntos que já seriam estranhos para praticamente qualquer pessoa fora daquele fórum, e no meio da discussão aparecia Justin explicando por que o gosto estranho dos outros era irrealista. Irrealista. Essa palavra aparece mais de uma vez, porque estamos falando de discussões envolvendo dragões gigantes, criaturas fictícias e personagens de videogame, mas aparentemente existia um limite, e Justin estava disposto a defender esse limite. O resultado, até mesmo pessoas que compartilhavam interesse parecido acabavam discutindo com ele, e isso começou a construir uma reputação. Pouco a pouco, o nome Justin RPG passou a aparecer em fóruns, grupos de Facebook, comunidades de Pokémon e sites dedicados a documentar figuras estranhas da internet. E cada pessoa que o descobria tinha exatamente a mesma reação. Primeiro vinha a curiosidade, depois a confusão e depois a pergunta: espera, isso é sério? Porque quanto mais material você encontrava, mais difícil ficava distinguir onde terminava a fantasia e onde começava a realidade. Mas se existe uma coisa que ajudou a consolidar a fama dele, não foram as músicas nem as histórias, foram as imagens. Porque Justin não apenas escrevia sobre suas fantasias, ele ilustrava tudo, absolutamente tudo. E foi assim que, sem perceber, ele acabou construindo um dos acervos mais estranhos que a internet já viu. Porque quando alguém fala que faz arte na internet, normalmente você imagina desenhos, talvez pinturas digitais, quem sabe modelagem 3D. O Justin seguiu outro caminho. Grande parte das obras dele segue uma fórmula muito simples. Uma foto do próprio Justin, alguns PNGs de Pokémon, personagens de videogame, um fundo aleatório e uma legenda gigantesca explicando cada detalhe o que está acontecendo naquela cena. Quando digo gigantesca, eu não estou exagerando. E o mais impressionante é que ele fez isso por anos. Muitos anos, centenas de vezes, talvez milhares. Normalmente, quando alguém viraliza por ser estranho, a pessoa faz meia dúzia de publicações bizarras e desaparece. Justin não. Justin transformou aquilo em um projeto de vida. Não importa quantas pessoas rissem, quantas compartilhassem suas postagens de forma irônica ou quantos fóruns o expulsassem. Ele continuou
continuava produzindo, dia após dia, ano após ano. E existe uma parte de mim que acha isso estranhamente fascinante. Eu não consigo manter uma rotina por mais de 2 semanas, e simplesmente esse cara chega e consegue manter essa mesma obsessão por mais de uma década. Isso exige um tipo específico de dedicação, ou insanidade, talvez os dois. Com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a perceber uma coisa curiosa. Se você olhasse apenas uma imagem isolada do Justin, ele parecia uma bagunça completa, mas se você olhasse centenas delas, começavam a surgir padrões. Mesmos personagens, mesmos temas, as mesmas fantasias, os mesmos símbolos. Era como se ele estivesse construindo uma mitologia própria, um universo que existia apenas dentro da cabeça dele. E foi aí que algumas pessoas passaram a usar um termo interessante: Art Outsider. Calma, eu sei que isso parece o tipo de expressão que alguém usa depois de assistir 2 documentários e tomar café sem açúcar, mas a ideia é simples. Art Outsider é um termo usado para descrever obras criadas por pessoas completamente fora do mundo artístico tradicional, sem treinamento formal, sem galerias, sem regras, sem interesse em agradar ninguém. Elas simplesmente criam porque sentem necessidade de criar. Se você olhar por este ângulo, Justin se encaixa perfeitamente. Ele produziu músicas, histórias, montagens, poemas, colagens e textos intermináveis sem qualquer intenção de construir uma carreira artística. Ele fazia porque queria, porque gostava, porque fazia sentido pra ele. E isso deixa a história muito mais interessante do que simplesmente apontar para a tela e dizer: olha, esse cara é estranho. Porque existem milhões de pessoas estranhas na internet, mas poucas conseguem produzir um volume tão absurdo de material durante tanto tempo. Por volta de 2017, a atividade dele começou a diminuir, e na internet existe uma regra não escrita: se alguém desaparece por tempo suficiente, cedo ou tarde alguém vai assumir que essa pessoa morreu. Rumores começaram a circular, algumas pessoas acreditavam que Justin havia falecido, outras achavam que ele simplesmente abandonou a internet, até que eventualmente surgiu a confirmação, e Justin estava vivo, muito vivo, e continuava postando. Comparado a várias outras figuras da internet, o histórico dele é surpreendentemente tranquilo. O que tornou o Justin famoso foi algo muito mais raro. Ele se tornou famoso simplesmente por ser o Justin, porque ninguém mais parecia funcionar exatamente da mesma maneira. E é isso que eu acho que torna esse caso tão interessante. Justin passa mais de 15 anos documentando praticamente tudo o que acontecia dentro da própria cabeça. Desejos, fantasias, obsessões, histórias, músicas, montagens, pensamentos aleatórios, tudo fica registrado. A maioria das pessoas possui pensamentos estranhos de vez em quando. A diferença é que elas não publicam isso para o mundo inteiro ver. Justin publicou, e continuou publicando durante anos. Talvez seja esse o motivo de tantas pessoas ficarem fascinadas por ele. Observar Justin era como observar alguém sem o filtro social que normalmente existe entre os pensamentos e a internet. Você estava vendo algo cru, desconfortavelmente cru, mas genuíno. E talvez seja exatamente isso que garante seu lugar na história da internet. Não porque ele foi o mais perigoso, não porque foi o mais famoso, nem porque foi o mais influente, mas porque poucas pessoas conseguiram passar tanto tempo sendo estranhas e, de alguma forma, transformar isso em uma obra de vida. Eu sou o Curse, e se não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.